Mente em Foco. Oferecimento Clínica da Ponte. Psicóloga e neuropsicologia para todas as idades. Para algumas pessoas, é um alívio, né, terminar um relacionamento. Seja ele um casamento ou um namoro. Já para outras pessoas é mais doloroso, né? E isso envolve, gente, uma série de questões, como filhos, sentimentos e até amor. Recentemente, as atrizes Letícia Colin e Amel Lisboa abriram o coração e revelaram o luto que sofreram ao se divorciarem de seus maridos. E isso não é nem história de novela. É a mais pura realidade, viu? Quem conversa com a gente sobre este assunto é a Thelma Domingues, a nossa psicóloga, que toda quinta-feira está aqui ajudando a gente a cuidar da nossa saúde mental. Thelminha, boa tarde, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, tudo bem? Tudo ótimo. Mais uma vez, muito bom receber você aqui para ajudar as pessoas de casa que estão passando por esses desafios da vida, né? Sim. A separação, o luto de um término de relacionamento, porque é um luto, né? A gente vive um luto. Sim, com Por mais certeza. que tem gente que é um alívio, mas para algumas pessoas, como a Letícia Colin e a Mel Lisboa, que revelaram, passaram por esse luto. Sim, é um luto e às vezes até pior do que a morte, porque a gente tem que aceitar de alguma maneira, né? E quando tem um divórcio, muitas vezes a gente talvez não queria, tem aquela pessoa ali, continua. Então, às vezes é mais difícil. Ver a pessoa, saber que a pessoa está ali, que ela está tocando a vida dela. Exato, às vezes até tá assim, com outro relacionamento. Já engatou outro relacionamento, né? Então, assim, tudo isso prejudica essa questão da tua convivência no dia a dia, no trabalho, porque isso, o término do relacionamento, ele reflete em todo o relacionamento nos outros, né? Sim. De outras pessoas. É uma transformação. Você vai, muitas vezes, tem casais que trabalham juntos, são sócios, tem que rever, tem filhos, famílias, que às vezes a gente está tão íntima da família do marido, por exemplo, e aí a gente não vai poder ser tão íntima assim. Situações de até heranças, né? O próprio, não sei se seria herança, mas a própria questão financeira. A questão financeira pesa muito, né? Dependendo do tempo de relacionamento, do grau de envolvimento, se é um casamento, então Às vezes você vai mudar de cidade, porque você estava ali por uma situação e aí você passa, não tem mais função de estar ali. Então, são muitas mudanças que podem acontecer a partir de um término de um relacionamento. E aí as pessoas não estão preparadas para sobreviverem, para passarem por isso sozinhas. E muitas buscam. E nem devem. Não devem? Não. Mesmo uma questão até profissional, eu acho muito importante. Porque quando você começa a sentir que você está tendo prejuízos, você já não está dando conta sozinho. E o mais importante de tudo isso é você saber que você tem ajuda de outras pessoas, daquela rede de apoio que a gente chama. Até para as pessoas que às vezes desejam separar, que estão passando por situações de abusos, de situações que está difícil, ela se sente muito sozinha. Da mesma maneira, às vezes a pessoa que não quer separar e a que quer. Se sentem sozinhos, mas a gente tem uma rede de apoio, mesmo que a gente ache muitas vezes que não tem. Eu acredito que muitas vezes é melhor você buscar um psicólogo, terapeuta, do que você sair por aí conversando com as pessoas. Por quê? Porque as pessoas vão palpitar na tua vida. É palpite. O psicólogo, a terapia, essa ajuda de um profissional vai ajudar você a se autoconhecer, a você enfrentar as suas dores, enfrentar os seus medos, enfrentar todo esse processo. Exato. Lógico que conversar com a amiga num cafezinho, fazer aquele happy hour é super necessário, mas o conselho mesmo ali, ó, de um profissional é totalmente diferente. Isso, os amigos, eles vão muito pelas experiências que eles já tiveram. Então, às vezes, muitas vezes a gente passa as nossas experiências para as pessoas. O psicólogo, ele vai orientar e vai fazer você pensar, você tomar suas decisões de uma maneira mais assertiva, mais racional. Porque muitas vezes, Maica, a gente se arrepende. Porque é uma hora de muita pressão, uma hora de muita instabilidade emocional. Então, tem pessoas que abrem mão de certas coisas que depois
pensando melhor, era melhor fazer com mais paciência, conversar mais. Repensar a situação. Repensar. Muitas vezes também, até a questão do término do relacionamento, é tão importante a gente procurar um terapeuta, alguém profissional e também imparcial, neutro. Muitas vezes a gente está numa discussão com o marido, por exemplo, e a gente começa a se queixar com a família. A família, a gente perdoa e está tudo bem o casal. E a família está tudo assim, já começa a ter conflito. Então, para não chegar nisso, se você está tendo conflitos no casamento, no relacionamento, que é normal, gente, a gente ter conflitos. Muitas vezes a gente procura profissionais para nos orientar, para poder decidir aquele conflito e poder seguir em frente. E aí a gente não cria situações ruins na família, Exatamente. com amigos. Não inclui nessas pessoas que às vezes conhecem ambos e acaba deixando uma situação difícil. Caso você volte também, Exato. né? E vai que por que não? Vai que de repente o arrependimento de ambos bateu e aí volta e aí aquela situação. Ai, mas um amigo estava do meu lado, fulano estava do lado da fulana. Então, assim, é por isso que é importante contar com profissionais, gente. Por isso que a gente trouxe esse tema aqui, porque é uma questão que todo mundo passa, muito difícil quem nunca passou. É sempre tá em alta, porque É um assunto ou que- você está começando um relacionamento, quer dizer que de alguma maneira você terminou com outro, Com né? outro. Com o passado, né? E que precisa você entender para que você não erre no próximo. Acho que o término, de repente, Sim. né, dessa relação que não deu certo, é um aprendizado, um passo muito grande para um próximo relacionamento de sucesso. toda vivência oportuniza um aprendizado. Principalmente quando a gente vê como as atrizes, né, trouxe o sofrimento. Mas aí que é legal, né, gente? Parece que daí quando as atrizes falam, quando os famosos falam, aí as pessoas têm coragem de mostrar a sua dor, o seu medo, a sua angústia, o seu sofrimento, Se né? identificam, né? Por isso que eu quis, ó, aqui, ó, essas duas maravilhosas, tá? É, né? Acontece, por que não, né? Exato, acontece com todos nós. Bonito, feio, magro, gordo, alto, negro, todo mundo passa por essa questão. E aí onde todo mundo tem um sentimento, né? Envolve o sentimento e não tem como E você é querer muito importante você passar. É muito importante você procurar ajuda para não chegar no fundo do poço. Parece que elas estavam buscando ajuda, Sim. elas foram. Acho que pelo menos a Letícia É tem a Letícia certeza. que estava. A Letícia que é uma atriz assim maravilhosa, as duas, na Nossa, verdade. sim. Mas eu sou fã da Letícia Colin, acho ela assim sensacional. E ela, imagina, com todo esse As conhecimento. vilãs que ela faz As é vil- demais, né? Incrível. Então, e diante de todo esse aprendizado, por mais que seja algo no trabalho dela, é um ser humano. E que precisa também de ajuda, né? E assim, eu até vi uma entrevista da Letícia e ela fala da perda, do luto, que a gente está dizendo aqui, né? O quanto que é difícil, a gente vai passar pelas fases, pela negação, pela barganha, pela aceitação e outras fases, mas também como ela tem um filho e como esse relacionamento com o ex-marido deve ser saudável para os nossos filhos. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Mega Isso é até importante. pauta que a gente pode falar num outro Com certeza. programa sobre essa questão das crianças, da alienação parental. Porque muitas vezes a moeda de troca fica sendo os filhos. Infelizmente. É muito comum isso. E aí eles é que sofrem. Então, o cuidado que ela teve, né, é a consciência de que foi um sofrimento, uma transformação. E assim, tudo é como a gente olha, né, Maica? Então, muitas vezes a gente tem que olhar aquela perda, mas oportunizando, porque a vida continua, o caminho, a gente tem que continuar seguindo. Com certeza, a vida segue. E a fila anda, gente, também, né? A fila anda, acontece, conhece outras pessoas. É claro que nem sempre você encontra de primeira. É difícil, né? Não é fácil. Não, no começo a gente acha que nunca mais vai encontrar. Ai, não que quero nem vai saber, passar. quero morrer sozinha, não Mas quero nem a saber. gente sabe que vai. O vai ser humano sim. não foi feito para ficar sozinho. Exato. Eu acredito nisso. Eu acho que ninguém foi feito para ficar sozinho, né? Então, assim, claro que é uma opção. Tem pessoas que estão sozinhas até hoje por opção.
Tá tudo bem, faz parte, mas tem pessoas que não. E tá tudo bem também ela querer alguém e se reencontrar e viver esse amor que é gostoso. Você ter alguém que cuida, alguém que troca um carinho, alguém parceiro, né? Parceiro, né? Sempre pensando nessa questão saudável. Exatamente, isso é muito importante. E aí, o nosso quadro Mente em Foco, né, tem o apoio da Clínica da Ponte, a nossa parceira, a sua parceira quando o assunto é saúde mental. E aí a Clínica da Ponte, ela oferece atendimento especializado, gente, para crianças com dificuldades no desenvolvimento, para adolescentes com desafios na escola e para adultos também que enfrentam nessas questões emocionais e comportamentais do dia a dia. A Clínica da Ponte é um membro, né? Cada membro da sua família vai encontrar ali o apoio necessário para você superar esses momentos difíceis e viver com mais equilíbrio. Então, cuide de quem você ama. Agende uma consulta agora pelo telefone 43, o 99912 3899, 99912 3899 e dê o primeiro passo para uma vida mais leve, tranquila. E é claro, né? Sempre a Thelma aqui toda quinta-feira, através da Thelma, a Clínica da Ponte, trazendo esse cuidado mental para toda a nossa família. Sempre muito bom, viu, trazer esse assunto aqui, porque ajuda, acho que de repente as pessoas não se manifestam, não mandam participação, mas está lá ouvindo. Sim. Opa, eu preciso de ajuda, Então, Um familiar, um amigo. já liga para a Thelminha que ela está lá com toda a equipe dela maravilhosa para atender vocês, tá bom?